tudo? Oi, Oi, Jonathan. meninas. Oi, pessoal. A Olá, boa tarde todo Sabrina. mundo. Oi, Jonathan. Olá, Olá, Sá. Oi, Mari. boa tarde, tudo bom? Bem? Vamos começar umas 4:02. Esperar mais alguns minutinhos. O pessoal está entrando. Oi, Ju, tudo bem? Paulinha. Oi, Sarita, olá. Boa tarde, pessoal. Olá, Gabi. Olá. Oi, bom dia. Bom dia, ó, boa tarde. Boa tarde. Antes de nós começarmos, né, eu vou compartilhar aqui minha tela, que na semana passada nós criamos aqui no projeto do Marie e do Dina o nosso termo de compromisso, né? Nós divulgamos, acho que a Mari divulgou para toda a empresa. Ele mostra nossos valores, né? E o que nós acreditamos, né? Na diversidade, qual a nossa missão, quais são os nossos valores. E a partir dessa reunião, o início de cada conversa, de cada reunião do Dina ou do Marie, nós vamos ler o nosso termo de compromisso, tá? Então, eu vou lendo o termo, e aí nós já começamos com a nossa conversa, tá? Nossos valores e compromisso, Marie e Dina. Acho que vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Tá. Antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Sarita. Eu sou controller da boutique APDG em Nuvem e eu sou líder do projeto Marie. Tá? O projeto Marie é um projeto que visa o engajamento feminino aqui na companhia e também fomentar também para as mulheres terem uma posição de liderança, né? Então, nossos valores e compromissos, Marie e Dina. Nós, membros dos grupos de diversidade da Arkema, Marie e Dina, acreditamos que somos agentes que colaboram para o bem-estar de todos os funcionários e participamos ativamente de ações que promovam a igualdade, diversidade e respeito no grupo Arkema e na sociedade. Acreditamos que as nossas palavras precisam estar alinhadas com nossas atitudes. Sendo assim, nós nos comprometemos em não compactuar com qualquer ação que possa ferir de qualquer forma as pessoas. Nossas escolhas são voltadas para colaboração, respeito, ética e justiça. Acreditamos e auxiliamos na criação de um ambiente de diversidade, acolhimento e segurança. Atuamos de acordo com a nossa missão e valores, sendo a nossa missão criar um ambiente onde todos possam se sentir livres para desenvolver seus talentos. E os nossos valores são a solidariedade, a humildade e a empatia. Agora vamos começar. Sara, muito obrigada pela tua presença. Vou falar rapidamente aqui um breve resumo da carreira da Sara. A Sara é doutoranda em Economia de Política Mundial, possui mestrado em Economia Política, né, mundial, graduada em Ciências e Humanidades. Tem uma segunda graduação em Relações Internacionais e todos os cursos dela foi realizado na Federal da ABC. Ela é tutora do curso à distância, Política Internacional, O Brasil no Mundo em Transformação. Ela tem 26 anos e vai falar um pouco sobre educação como um caminho seguro para a evolução. Sara, muito obrigada pela tua presença. Assim que soubemos da Sara, né, da carreira dela, eu já fui praticamente direto convidá-la, porque eu acho que é muito interessante, né, ter esse diálogo e do meio acadêmico, né? Todos nós aqui passamos pela academia, mas acabamos entrando no mundo corporativo e
assim, é muito enriquecedor para todos nós, né, ter uma pessoa que seguiu a carreira acadêmica e também uma forma de motivar todos nós a sempre buscar o caminho da educação. Sara, muito obrigada, viu? É uma honra ter você aqui no Roda de Conversa. Eu que agradeço, Sarita. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim participar desse momento com vocês e mostrar um pouco da minha perspectiva em relação à educação. Eu vou habilitar minha câmera aqui. Só preciso achar onde. Olha, eu coloquei para habilitar, não sei se foi. Agora acho que vai. Foi? Ah, agora sim. Sim, a tua tá melhor que a minha. Eu não usei o Teams, eu tenho usado o Google Meet, então estou um pouco confusa. Até para eu colocar minha apresentação aqui, esse compartilhamento de bandeja? Isso, é do lado do do microfone. Tá. Então, eu vou abrir aqui. O Teams nós estamos acostumando também com ele, então estamos em aprendizado. Eu peço desculpas pela demora que realmente estou aprendendo. Não, aqui. Imagina. Está baixando a apresentação. Bom, eu vou comentar um pouco sobre mim. Como a Sarita já falou, eu sou a Sara, eu sou natural de Sorocaba, no interior de São Paulo, e eu tenho 26 anos. Eu sou formada no Bacharelado em Ciências e Humanidades e Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC. Fiz meu mestrado lá também, em Economia Política Mundial, e atualmente eu estou no doutorado. Então, já são 7 anos na Universidade Federal do ABC. A minha apresentação está realmente demorando para fazer o upload. Qualquer coisa, Sara, a gente pode começar com a conversa e aí, na sequência, aí, quando baixar, você mostra a apresentação. O que você acha? Eu consegui fazer o compartilhamento de tela, acho que é mais fácil. Ah, agora sim, foi. Tá. Que eu estava colocando para fazer o upload da apresentação e estava meio pesado. Então, o tema da conversa seria Educação, Caminho Seguro para a Evolução. A partir da minha perspectiva, enquanto pessoa que está nesse setor de educação e basicamente vive para isso. Que eu já falei. Eu fiz um roteiro de apresentação para falar um pouco da minha formação acadêmica. Eu trouxe a experiência do intercâmbio que eu tive e o papel da pesquisa na minha vida. Minha formação acadêmica, como eu mencionei, é na UFABC. A foto de fundo aqui é um dos campos da universidade. A universidade tem campus na cidade de Santo André e na cidade de São Bernardo, na região do ABC paulista. Era uma região que não tinha universidades públicas, então foi um espaço que foi tomado pela universidade. Desde a minha adolescência, eu busquei meu objetivo de fazer o curso de Relações Internacionais. E eu sempre estudei em escola pública, e o meu sonho era estudar numa universidade pública. Então, eu tentei buscar maneiras de fazer isso acontecer, então fui para o cursinho popular, eu estudei inglês e espanhol, porque inglês é importante para todas as áreas, mas para as relações internacionais é muito mais importante. Então, eu tinha que aprender de alguma forma,
e eu fui estudar essas duas línguas. Quando eu fui para a Universidade da ABC, aqui você tem algumas imagens aqui, do campus de São Bernardo do Campo, onde eu estudei, onde eu estudo atualmente, mas de home office. Foi um choque muito grande ir para a universidade pública, porque o meu último ano de ensino médio tinha sido de greve. Então, foi um choque cultural muito grande ir para um lugar, para uma outra cidade. Começou por esse desafio de mudar de cidade e ir para a universidade é um desafio muito grande. Então, foi um choque cultural imenso para mim, porque eu era a melhor aluna do ensino médio, da minha sala, e eu cheguei na universidade completamente diferente, que não era conteudista, eu tinha que ler por mim e pensar por mim. Então, foi muito difícil, mas valeu muito a pena, porque foi ali que eu comecei a me transformar. Só que eu entrei na universidade em 2013, e até 2014 eu ainda estava imersa nesse choque cultural de entrar num mundo completamente diferente. E o meu objetivo era procurar um estágio o quanto antes no setor privado ou no terceiro setor. Mas, em algum momento ali, algo me transformou. Porque eu conheci a organização IESEC, que é uma organização de universitários do mundo inteiro, e eles promovem 2 tipos de intercâmbio. O intercâmbio de trabalho remunerado e o intercâmbio de trabalho voluntário. O de trabalho remunerado é para pessoas já formadas. E o intercâmbio de trabalho voluntário é para universitários ou pessoas que tenham saído da universidade no máximo há 5 anos. E eu comecei a pesquisar e conhecer a organização e como fazer um intercâmbio de forma mais barata e acessível. E aí eu fui fazer o intercâmbio. E aqui eu quero demonstrar que o intercâmbio ele é tudo que envolve troca. Ele não é só uma viagem. Ele pode ser uma viagem, mas ele também, toda vez que a gente vai num restaurante de comida de outro país, ou quando a gente faz uma viagem ao trabalho, turismo, estudo, todas as vezes que a gente assiste séries de outros países, ou do simples fato de conviver com pessoas de outros estados e outros países, até mesmo de outras cidades, já tem grandes diferenças no convívio. E eu sinto que eu fiz todas essas etapas, fases ou tipos de intercâmbio, mas o intercâmbio voluntário foi o que mais me transformou. O intercâmbio voluntário, eu fiz séries de entrevistas com pessoas de diferentes países e eu acabei escolhendo 2 projetos educacionais na Polônia e na República Tcheca. Como a Universidade Federal do ABC é uma universidade diferente, ela não tem sistema semestral. Então, ela tem um sistema quadrimestral, nós temos aulas 3 meses, férias, 3 meses, férias. Então, eu resolvi trancar a universidade por 3 meses e fui para a Polônia e para a República Tcheca. Aqui tem uma foto dos meus aluninhos da Polônia. Eles adoravam tirar fotos comigo, com a bandeira do Brasil, com a peruca verde que eu levei. Todos eles adoravam tirar fotos, eles queriam saber sobre o Brasil. E, para mim, foi outro choque cultural muito grande, porque o meu projeto era dar aula de inglês para essas crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos, e falar sobre o Brasil nessas apresentações. E quando eu fui montar minhas apresentações, foi muito difícil, porque o que eu ia falar sobre o Brasil? E foi só lá que eu aprendi coisas sobre o Brasil que eu mesma não tinha prestado atenção. Questões culturais, questões políticas, questões econômicas, que nem eu mesma notava de forma tão clara. Aqui é uma cartinha que os meus alunos fizeram. Eles tinham 13 anos na época, alguns estão entrando na universidade hoje. Eu acompanho a vida deles pela internet. Aqui, nesse mesmo intercâmbio, além de trabalhar nas escolas polonesas e da República Tcheca,
Eu cheguei a trabalhar em 10 escolas diferentes. Então, eu acredito que eu devo ter tido na faixa de 800 alunos nesse período. Mas eu também tive que trabalhar com pessoas de outros países. E esses aqui são os meus 2 grandes amigos da Itália e da Costa Rica. Nós tivemos que morar num albergue por 10 dias, sem geladeira, com banheiro longe. Então, além do desafio cultural de lidar com uma outra cultura, um outro idioma, porque foram 3 meses em que eu não falei português, também tinha a questão cultural de conviver com outras pessoas. Então, a gente dividia o mesmo quarto, outro tipo outros tipos de hábitos. Então, foi um desafio, mas foi divertido. Esse dia foi o dia que eu dei aula só para crianças, e as crianças não falavam inglês, então elas não entendiam o que eu falava, e eu não entendia o que elas falavam, mas elas queriam dançar, brincar. E um fato curioso sobre essas crianças é que elas me pediram autógrafos. Então, foi um momento muito marcante na minha vida. Acho que cortou, Sara. De qual parte, Sarita? Não, acho que caiu a minha conexão, desculpa. Não, se cortar qualquer coisa, pode me falar, por favor. Não, tá tudo certo, vai lá. Tá? Então, esse dia foi o Dia das Crianças, que eu dei aula só para crianças, e foi muito importante para mim, o contato com elas. Aqui tem a foto de uma comida da República Tcheca, que também é muito presente na Eslováquia. Esse dia, eu cheguei na República Tcheca, morei numa casa de família, e a escola quis nos levar num passeio numa montanha. Então, eu fiz uma trilha numa montanha, e no topo da montanha tinha um restaurante com essa comida que eu não me recordo o nome, porque o idioma tcheco ou polonês é muito difícil de entender. Esse dia aqui, por exemplo, foi quando eu conheci a prefeita da cidade, porque numa das escolas que eu trabalhei era uma cidade de 500 pessoas, o que para mim foi muito diferente, porque eu sou de Sorocaba tem 700 mil habitantes, eu morei no ABC, que tem mais de 1 milhão de habitantes, então ir para um lugar que tinha 500 habitantes foi muito curioso. Todo mundo se conhecia, então, inclusive, a gente foi conhecer a prefeita, ela ofereceu bolo, chá pra gente. Essa aqui já é na República Tcheca. Essa aqui é a foto da montanha que nós fomos. Essa montanha, né, na época que eu fui, foi em novembro, era para estar cheia de neve. Mas naquela época, naquele ano, não, 2014, não nevou. Nevou um dia, foi a primeira vez que eu conheci neve. E parecia uma criança, porque no Brasil não tem neve, então foi tudo muito diferente. Eu aproveitei viajar também. Bom, enquanto algo que eu queria ressaltar dessa experiência, além do impacto cultural, foi o desafio de ensinar, porque eu tive que trabalhar com crianças e adolescentes de 5 a 18 anos e cada turma tinha uma característica diferente. Então, a forma de envolvê-los teria que ser diferente. E isso foi um desafio muito grande para mim, porque eu sou naturalmente uma pessoa tímida e eu fui para outro país falar em outra língua com pessoas que eu não conhecia. Então, um dos momentos mais marcantes da minha vida. E aqui, voltando para o assunto da mulher, eu acho que esse intercâmbio, eu passei por 2 situações bastante opostas, que eu queria contar para vocês. Uma vez, na Polônia, eu saí com os meus amigos para uma festa, e na hora de ir embora, cada um foi para um canto. Eu falei assim, nossa, mas ninguém vai me acompanhar? Eles falaram, não tem problema, pode ir sozinha que é tranquilo. E isso era umas 3 horas da manhã. E eu fui sozinha.
e eu não fui abordada em nenhum momento. Então, isso eu considero como uma vitória, poder andar sozinha na rua sem ser abordada ou sem sentir um medo terrível. Por outro lado, eu passei por uma situação de muito medo também. Eu voltei de trem na República Tcheca uma vez sozinha, e um senhor bêbado percebeu que eu era estrangeira e começou a mexer comigo, começou a me abordar. E como era uma cidade muito pequena, a casa que eu morava ficava como se fosse uma chácara. Então eu tinha que passar por um mato para até chegar a casa. Então e o senhor bêbado quase me seguiu, eu achei que ele estava me seguindo, então foi uma situação de muito medo. Então, enquanto mulher, a gente tem um desafio não só no Brasil, mas no mundo também. Bom, o que o intercâmbio trouxe para a minha vida? O interesse pela docência, isso foi muito marcante. Eu precisava fazer algo para dar aulas, e a oportunidade meio que caiu no meu colo, porque a universidade pública, as particulares também, mas mais as públicas, têm um projeto de iniciação científica, que são pesquisadores júniores. E eu tive uma disciplina para apresentar projeto, e um professor que eu convidei gostou muito do meu projeto. Nós submetemos, e foi a primeira vez que eu ganhei bolsa de estudos. Então, a minha primeira experiência enquanto pesquisadora foi na iniciação científica, que aqui é uma foto muito importante para mim, que foi meu primeiro simpósio de pesquisa, foi minha primeira apresentação de trabalho. Então, e a partir daquele momento, voltando do intercâmbio, com interesse pela docência, e também a oportunidade de fazer pesquisa, que foram coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida, eu mudei meus objetivos completamente. Porque o intercâmbio me fez ver que eu precisava de algo que fizesse sentido para mim, que eu pudesse promover mudanças de alguma forma. E a educação foi esse objetivo final. Então, foi ali que eu pensei, eu tenho que fazer mestrado, doutorado e me tornar professora. Trouxe algumas coisas sobre a minha pesquisa de mestrado, que se relaciona bastante com a temática que vocês têm discutido em outras reuniões, outras rodas de conversa sobre sustentabilidade. Eu trabalho com o conceito de antropoceno. Antropo, ser humano, ceno, era. O antropoceno é a ideia que tem um processo de transformação gradual dos seres humanos no ambiente. Então, o planeta, a história do planeta é dividida em eras geológicas. E o antropoceno seria a era em que os humanos modificam todas as dinâmicas do planeta. Então, o antropoceno seria o quê? As mudanças ambientais globais. Por que eu não chamo de mudanças climáticas? Porque tem muitos céticos que falam que as mudanças climáticas estão no ciclo natural do planeta. Por isso que eu trago as mudanças ambientais. Porque, além de ter as alterações do clima, as mudanças ambientais também são o processo de urbanização e o processo de industrialização. Para mim, no meu trabalho, o antropoceno ele nasce na Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica, não sei se alguém já chegou a ler o livro Sapiens, do Harari, que é um filósofo que está bastante em alta no momento. A Revolução Neolítica é a revolução da agricultura. Então, até 12 mil anos atrás, as populações humanas eram nômades. E a partir do momento que começam a se introduzir tecnologias de agricultura ou domesticação de animais e espécies vegetais, a gente tem a Revolução Neolítica, que são a construção de comunidades organizadas. E é ali que muda essa relação dos seres humanos com o ambiente, não só na parte de destruição, mas também na questão de mentalidade, como nós percebemos o ambiente ao nosso redor. Além do antropoceno, eu também trabalho com as migrações ambientais, que seriam as pessoas que migram por conta de desastres ambientais.
E, além da Revolução Neolítica, um papel muito grande dessas transformações é a colonização e a Revolução Industrial. Então, a colonização é a marca da história em que o ambiente de socialidade muda completamente, porque até ali o intercâmbio de comercial e de ideias de pessoas era muito localizado, mas com a colonização você amplia essa comercialização de produtos, por exemplo. Além disso, também tem a grande onda migratória forçada e espontânea. Então, é outro momento de transformação dessa relação dos seres humanos com o ambiente. E a Revolução Industrial, quando muda quase tudo. Se antes a agricultura era a atividade mais importante, a indústria passa a ser a principal atividade. Então, além disso, tem o papel das cidades também. Hoje, nós estamos vivendo um momento de grande aceleração, que é o contexto temporal a partir da Segunda Guerra Mundial, que é onde a gente tem um processo de globalização, um grande fluxo de comércio, de informações e ideias, nunca antes vistas dessa forma, e onde é um contexto que aumenta os problemas ambientais, como o aumento de poluição e o número de desastres. E é também onde o momento em que começam os debates ambientais. Então, que consequências nós estamos produzindo no ambiente? Esse aqui são os gráficos da grande aceleração. Eles mostram que a partir de 1950, esse número em vermelho em todos eles, tem um aumento exponencial de todos desses elementos socioeconômicos e do sistema planetário. Então, por exemplo, emissão de dióxido de carbono, de óxido nitroso, metano, a acidificação dos oceanos, que é a mudança de pH dos oceanos, a quantidade de terra utilizada, o aumento das telecomunicações. Então, hoje a gente está literalmente vivendo isso em relação à internet, o uso das redes sociais, o uso de transportes, o uso de água, enfim. Então, todos esses elementos representam a grande aceleração, que é o impacto que nós produzimos no ambiente. E as migrações ambientais eles são resultado desses impactos. E quando a gente tem um desastre, muitas pessoas têm que migrar, seja por seca, aumento do nível do mar, ou as inundações e furacões. Então, essa foto é um campo de refugiados em Bangladesh. Bangladesh tem um dos maiores números de migrações ambientais. Aqui, por exemplo, quis trazer alguns dados para vocês. Desastres relacionados ao clima, desastres geofísicos e desastres de longo prazo. Os desastres relacionados ao clima são as inundações, as secas. Nesse caso, são as inundações, porque os desastres de longo prazo são as secas. Inundações, furacões, e os desastres geofísicos seriam os terremotos. Então, aqui, na Casa dos Milhares, então, no ano de 2018, que foi o último ano que eu analisei, foram 16 milhões de pessoas migrando por conta de desastres relacionados ao clima. E 788 mil pessoas relacionadas ao clima, mas especificamente às secas. E aqui são os 10 maiores deslocamentos por ano. Então, por exemplo, Filipinas, China e Índia são 3 países que têm deslocamentos de milhões de pessoas todos os anos por conta de desastres. E a maioria deles, eu tenho uma lista mais completa, essa daqui é a lista reduzida, são da Ásia, da África ou da América Latina, tirando os Estados Unidos, que tem um grande número também, porque ele tem muitos furacões. Por fim, eu queria trazer um pouco da minha perspectiva de educação em relação ao futuro, ao presente e ao futuro. Alguns desafios da educação. Eu acho que um dos problemas da educação é a questão da valorização em todos os meios. Eu acho que há uma briga constante entre título e conhecimento. Ter um título não quer dizer que tenha conhecimento. E conhecimentos específicos não quer dizer que um seja melhor que o outro.
Então, tem muitos conhecimentos que não são valorizados e se fossem, talvez, seria mais, alguns debates e discussões seriam mais produtivos. E isso se vê bastante nessa separação entre setor acadêmico e setor privado. Então, eu sinto que no setor acadêmico falta um pouco do debate do setor corporativo também. As inovações do setor corporativo trazer para o acadêmico e as inovações do acadêmico levar para o corporativo também, eu acho que é um desafio. E eu, hoje, falando na era contemporânea, a necessidade de ser interdisciplinar é mais do que importante. Tanto no setor acadêmico quanto no setor corporativo, não só em relação a isso, mas também em relação às áreas de conhecimento, tem que ser interdisciplinar. Outro desafio da educação, e aí eu vivo diretamente isso, é resiliência. O processo educativo, ele no meu caso, enquanto pessoa acadêmica, ele é muito de longo prazo. Então, ele requer uma resiliência para aguentar todo esse processo. E como eu falei na reunião anterior que eu tive com a Sarita, em relação às mulheres, isso é ainda mais complexo, porque as mulheres têm que lutar por espaço em todos os lugares. Então, eu enquanto acadêmica, fico imaginando mulheres que trabalham, têm suas casas e ainda querem estudar. O quanto isso é penoso e um desafio muito grande e que precisa de suporte de todas as frentes. No meu caso, por exemplo, eu não estaria onde eu estou, não chegaria, ou faria o que eu fiz, se eu não tivesse o suporte familiar de mulheres muito fortes, e também o suporte acadêmico de professores e colegas. Porque o processo educativo, como eu falei, ele é um processo de longo prazo. Então, a gente amplia o conhecimento, compartilha e cria novos conhecimentos. E isso não deve ser apenas no meio acadêmico, mas na sociedade como um todo. E aí, alguns impactos da educação na minha vida. Foi muito importante o objetivo de fazer relações internacionais para o aprendizado de idiomas. E isso me traz muitos frutos hoje, não só pelo contato com pessoas do mundo inteiro que eu tenho, mas na comunicação, poder ter acesso a informações em outros idiomas é muito importante para mim. No meio acadêmico, eu consegui fazer apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais. E eu conheci muitas pessoas também. Inclusive, uma situação muito feliz na minha vida foi quando eu entrei no mestrado, eu consegui uma ajuda de custo para apresentar um trabalho no México. E eu fui ao México e eu tinha um dia livre e fui fazer um passeio nas pirâmides, numa cidade perto de Puebla. E lá, no ônibus, uma mulher perguntou: alguém fala inglês? E ninguém no ônibus falava. E eu fui ajudá-la, conversei com ela e descobri que ela era a presidente da Associação Internacional de Estudos de População, que eu faço parte. E eu conversei o dia inteiro com ela, e todos os dias do evento ela me convidou para ir com ela de táxi. Então, foi uma situação muito feliz para mim. Eu acho que outro impacto da educação importante para mim é a oportunidade de transformar outras vidas. Então, no caso do intercâmbio voluntário, até hoje, muitos alunos me mandam mensagem, vêm contar das suas vidas, do que eles estão fazendo. Pensar fora da caixa. Então, essa questão da interdisciplinaridade é muito importante para mim. E eu tento debater em todos os meios que eu participo. Pensar fora da caixa,
deixar de lado o que é normal para pensar um novo normal, que está na moda, o acesso à cultura, o autoconhecimento e também a adaptação e flexibilidade, porque como é um caminho muito difícil, ele requer adaptação e flexibilidade. E é isso, obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado. Sara, muito obrigada. Nossa, daria para a gente ficar a tarde inteira aqui, mas eu vou fazer algumas perguntas. Também, se o pessoal quiser comentar alguma coisa, fazer aqui pelo chat, aí a Mariana também pode ir ajudando nas perguntas aqui. Eu selecionei algumas que eu marquei. Sarita, só antes de começarem as perguntas, eu ia pedir só para lembrar de não gravar perguntas e respostas que a gente combinou. Ah, sim, sim. Como é que desativa isso, por favor? Obrigada. Não sei. Mari, vocês podem desativar?